Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje falaremos sobre as melhores taxas e os melhores preços dos tesouros IPCAs, aqueles títulos do Tesouro Direto que te protegem da inflação. E o principal, alguns alertas do que pode vir aí no mercado internacional e que já vem repercutindo no aumento das taxas nesta semana. Por isso, fica esperto porque eu já te convido. Inscreva-se aí no nosso canal, ative aquele sino da notificação e aqui não tem Natal ou Réveillon. Todo dia tem vídeo diário para você se manter sempre bem informado. Sem enrolação, vamos abrir aqui o gráfico das taxas de fechamento dos tesouros IPCAs. Veja o que aconteceu desde a última sexta-feira, dia 10. Dia 10 tinha fechado aqui na mínima, tinha voltado a testar a taxa de fechamento de 4,85 do dia 6 de dezembro. E aí depois o que aconteceu? As taxas não pararam de subir e voltaram a romper a faixa de 5% no IPCA 2026. Veja que subida surpreendente nesses últimos 5 dias úteis. Surpreendente? Calma aí que você vai entender já já. Quando olhamos aqui o IPCA, vamos mudar agora para o IPCA 2035, verificamos também, saiu de 4,98 e agora em 5,18, voltando aqui a buscar esses patamares médios aqui de 5,20, entre 5,15 e 5,20 para tomar uma decisão. E vamos olhar aqui o IPCA 2045, o título principal mais longo que nós temos. 5,18 também, tá aí, a taxa é a mesma, como você aqui já sabe no nosso canal. Agora vamos falar então sobre o que aconteceram com as taxas e nesse vídeo ainda vou trazer um detalhe internacional que você talvez não esteja sabendo e que é importantíssimo ficar de olho. Só que antes, deixa aí aquele super like e se você quer entender um pouco mais sobre o Tesouro IPCA, tá aqui, Mapa do Tesouro, a melhor playlist sobre Tesouro Nacional que você encontra no YouTube. Vídeos gratuitos que explicam para você em detalhe, desde você que está entrando agora a você que já conhece um pouco do Tesouro Direto. Vamos lá. Essa planilha aqui que eu trago para você, como você já sabe, são os três títulos, IPCA 26, o IPCA 2035 e o IPCA 2045. E aqui eu trago um apanhado geral de todas as taxas de abertura do ano de 2021. Pego todas as taxas dia a dia e trago um tratamento estatístico aqui para você. Então repara comigo o que vinha acontecendo nos meses anteriores. Quando você verifica aqui do lado um valor positivo, significa que ele foi aumentando em relação à taxa média do mês anterior. Então, em agosto, por exemplo, subiu 62 pontos base. Isso significa o quê? Saiu de 3,75 para 4,37. Depois você veja, em setembro subiu 18 pontos base. Em outubro subiu mais, 42 pontos base. A taxa média de abertura em novembro foi para 5,22, sendo que em dezembro a taxa média caiu. Como você já tem acompanhado, essas taxas vêm caindo desde o finalzinho de outubro, início de novembro. Rapidamente aqui para você recapitular o que vinha acontecendo. A maior taxa do ano foi aqui, no dia 29/10, para o IPCA 2026, nós tivemos a taxa de 5,70. Então esse foi o máximo. Depois as taxas começaram a regredir e chegaram a girar aqui, no início de dezembro, abaixo de 5%. Tudo indicava que elas iam se estabelecer abaixo. Só que o que vem acontecendo? Tivemos uma mudança aqui e as taxas estão agora subindo novamente. Então veja, dia 17 de dezembro, a taxa de abertura, volto a dizer, de abertura, foi 5,02. Só que quando nós verificamos aqui a taxa de fechamento, ela disparou. No fechamento ela ficou já em 5,07. É muito provável que nós tenhamos aqui, na taxa de abertura do dia 20, então, de dezembro, uma taxa de abertura subindo. E você vai entender já já por quê. Mas vamos falar aqui sobre as melhores taxas. A melhor taxa para esse título, você já viu, 5,70%.
Só que tem um detalhe, nós temos o melhor quartil. O que é o melhor quartil? As 25% melhores taxas do ano de 2021 estão entre 4,62 e 5,70. Veja que agora, no curtíssimo prazo, a tendência virou. E a tendência agora de curtíssimo prazo é de subida. Por quê? Na penúltima sexta-feira tinha sido 4,91 e agora foi para 5,02. Ou seja, tudo indicava que íamos sair do melhor quartil e agora já há uma dúvida. Opa, devemos ficar um pouco mais nesse quartil em termos de taxa. Só que em termos de preço, se você quer comprar um título barato, ele já está na faixa mais cara. Você já sabe aqui pelas cores que quando chega na vermelha, significa que está nos 25% mais caros. O histórico de preço mais caro desse tipo de título. Então veja, vamos arredondar aqui para R$3.000. Vamos olhar lá no início do ano, quanto estava esse título? Olha aqui, ó. 3.014, aqui ó, 2.989 no dia 6 de janeiro. Então ele está aqui em vermelho, no pior quartil. É o que nós estamos voltando agora. Então em termos de preço, não está bom. E aí você fica na dúvida. Então você precisa entender um pouco melhor. E como eu falei, se você quer entender, assista sobre o IPCA no nossa playlist Mapa do Tesouro. Só que antes eu quero trazer aqui uma informação para você importante. O que aconteceu que essas taxas aqui subiram nessa semana? Tivemos a reunião do Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, que confirmou agora que nós teremos 3 aumentos da taxa de juros nos Estados Unidos. Opa! Isso despertou um alerta no mundo inteiro, confirmando aí um risco de que a renda fixa vai realmente se tornar relevante no ano de 2022. E mais do que isso, se a renda fixa vai se tornar relevante, significa então que a renda variável não deve render bem. E isso é um claro sinal de desaceleração da economia e talvez até de uma recessão. Você já tem visto isso aqui no nosso canal, temos falado semanalmente e na próxima segunda-feira, dia 20 de dezembro, detalharemos isso. Só que eu quero trazer aqui para você um indicador aqui que eu venho trazendo há alguns vídeos atrás. Esse aqui é o nosso indicador que eu trago para você em relação aos juros futuros. O que é os juros futuros? É a projeção do mercado em relação ao que nós temos para a frente, ou seja, o que o mercado está verificando. E aí veja, os juros futuros lá no finalzinho de outubro chegou a indicar que em 2026 poderíamos ter aí uma taxa de 12,66. Depois ele começou a cair. E eu vinha falando para vocês que as médias, aqui a linha verde é a média de 21 dias e a linha amarela de 50 dias, que elas já estavam apontando para baixo e isso indicava uma tendência de queda que poderia retornar para esse quadrado que eu marquei aqui, ó. Veja, eu falei que era um quadrado que girava aproximadamente entre 9,85 até 10,55, 10,6. E veja o que aconteceu essa semana. Voltou para dentro dessa região e agora está testando a saída dela. Por que está testando essa saída? Justamente por essa notícia do Banco Central americano. E agregado a isso, para piorar, o Banco Central da Inglaterra é o primeiro país desenvolvido a aumentar a taxa de juros lá. Opa, então o Banco Central americano deu sinal, o Banco da Inglaterra já aumentou a taxa de juros. E é o que veremos agora, o mercado então de olho nesse aumento. Então fique esperto e se você já está gostando desse vídeo, dê aí o super like e trazendo um segundo indicador técnico que já apontava aí uma subida, é o RSI. Toda vez que o RSI vem aqui para baixo de 30, significa então que nós temos posições sobrevendidas e podemos ter, pelo menos no curto prazo, uma reversão. Foi o que aconteceu. Na sexta-feira, o RSI já foi para 40, ou seja, saiu da posição de sobrevenda e começou a subir. E isso impacta diretamente aqui na projeção de juros futuros. Vamos falar agora então do IPCA 2035 para você entender. O cenário macro dele é o mesmo. As taxas, então, vinham aumentando desde aí do mês de agosto. Então, agosto aumentou para 4,58 a taxa média mensal. Em setembro, para 4,75, aumentando 17 pontos base.
Em outubro aumentou mais ainda, 42 pontos base. Já em novembro foi só 7 pontos base. E aqui no gráfico você vê como que estava sendo. Veja que tinha um gráfico inclinado com aumento de taxas todos os meses. E agora no mês de dezembro está caindo. Eu ainda acredito que a taxa vai estabilizar um pouco próxima da taxa de novembro. Só que aqui é tão somente um chutômetro, uma projeção, porque o risco do mercado está aumentando. E aí verificamos então, no dia 17 de dezembro, a taxa de abertura foi então 5,12%. Vamos verificar aqui também no gráfico, no histórico de preços e taxas, qual foi a taxa de fechamento nessa data. Veja o que aconteceu. Ela saiu de 5,07 para 5,18. Olha a inclinação em apenas um dia. 5,18, voltando a ser uma taxa equivalente à taxa do dia 29 de novembro. Então, muito provavelmente, assim como para o IPCA 2026, teremos um aumento aqui nessa taxa, provavelmente de abertura. E a semana promete com as repercussões desse aumento das taxas de juros. Falando em termos de taxa, a melhor taxa está aqui entre 4,87 e 5,65. Então 5,12 está aí, praticamente na metade desse intervalo. Permanecemos então com a melhor taxa, ou melhor quartil, nessa taxa da última sexta-feira, dia 17 de dezembro. E o melhor preço? O preço melhor está se situando aqui, entre o preço mais baixo, que foi 1.764, e 1.925. Veja que aqui nessa semana, com o preço que nós tivemos na última sexta-feira, 1.933, já saiu da melhor faixa de preço. Então estamos na melhor faixa de taxa, mas não de preço. Agora, se a preocupação internacional continuar, é provável que essa taxa retorne para a melhor faixa de preço. Então fique de olho aí também em relação ao IPCA 2035, porque ele promete. Aqui não fazemos indicação de investimento, somente trazemos informação, porque o melhor investimento é no seu conhecimento. E olha, acabamos de gravar a nossa playlist aqui, Leilão do Tesouro Nacional. Saiba o que está acontecendo no mercado, o que os grandes bancos, fundos de pensão e de previdência estão comprando. E olha, temos uma projeção da Selic aí surpreendente com base nos títulos públicos. Assista aqui no áudio. Vamos falar agora do IPCA 2045. O que nós temos aqui? Em termos de taxa, você já sabe aqui que a taxa é a mesma do 2035. Por quê? Porque o Tesouro Direto assim determinou. A taxa do 2035 principal é idêntica à do 2045. Então não fazemos comentários, mas vamos fazer o comentário aqui em termos de preço. O que nós estamos acontecendo? Então, como você já sabe, na faixa de taxas ainda estamos no melhor quartil, nas 25% melhores faixas de taxas no ano de 2021. Veja, agora em termos de preço, aliás, vamos dar uma olhadinha aqui nas taxas para que você entenda melhor. Veja, as taxas começaram em vermelho, assim como os preços. À medida que a gente vai atualizando, essas taxas vão variando. Veja que ao longo do ano, elas vão mudando para a faixa amarela, que é a faixa intermediária. E a faixa vermelha passa a não predominar mais. Quando nós chegamos aí mais ou menos no mês de agosto, a faixa verde começa a aparecer. Ou seja, o melhor quartil começa a aparecer aos pouquinhos. Até que chega numa determinada data, que é no final de setembro, ele começa a predominar, tanto em termos de faixa aqui que nós temos de taxas, quanto de preço. E aí ele vem predominando de um bom período de tempo, até agora estar ameaçando sair. Então veja, é o que nós temos aqui agora nesse momento. Olha aí, até barulho de polícia chegando aqui agora, para poder alertar aí sobre a possibilidade de novas taxas. Voltando aqui para nós então. Qual é a situação que nós temos aqui? Nós estamos ainda na melhor faixa, então, de taxa, como também na melhor faixa de preços. E olha, com esse sinal que eu passei para vocês aí do mercado internacional em alerta, é muito provável que, em termos de taxa, ao menos para a próxima semana, permanecemos no melhor quartil. E em termos de preço, talvez não saiamos ainda agora. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que vocês aproveitem o tempo com a sua família e fiquem alerta, olha o sinal aí fora, para que você acompanhe os vídeos aqui no canal. Um abraço e até o próximo vídeo.